Olá pessoas, tudo bem com vocês? Boa noite. Cá estamos de volta, professor João Maria, História Flix com vocês, para aquelas dicasinhas de algumas questões do Enem. Então eu venho com a parte de história geral hoje, o Enem se aproximando aí, estamos chegando ao final do mês de outubro, né, e cada vez mais próximo, trago para vocês questões da história contemporânea. Aliás, uma das partes mais significativas da prova de história no Enem, na parte de ciências humanas, é a parte de história contemporânea. Tá certo? Então vamos lá para a primeira questão. Ok, primeira questão aí. O apoio das massas ao fascismo não pode ser explicado em função da eficácia da máquina propagandista, mas pelas próprias condições mentais e econômicas dessas massas. Abre aspas, a família pequeno-burguesa e o X da questão para o Reich, ela opera com a energia sexual dos filhos para lhe impor as normas sociais, canalizá-la para os rumos da manutenção do status quo. Cultiva a honra, o dever, a docilidade não crítica e a subserviência à autoridade. A posição que o pai assume em relação a seu superior hierárquico na sociedade, introduzida por ele na família, assim submetida a uma identificação com o pai. O filho manterá qualquer autoridade as mesmas inclinações de subserviência, dotadas de forte carga efetiva. O problema maior para o Reich é que esta estrutura familiar pequeno-burguesa era copiada pelas famílias proletárias. A partir do texto, pode-se afirmar que a novidade do nazismo era sua força. Então, olha só, eu tenho a ascensão do nazismo, né, do partido nazista na Alemanha, na década de 30, nos anos 30, e junto com ele uma forte estrutura propagandista, né, idealizada pelo ministro da propaganda, Joseph Goebbels, né, e aí o que é que a gente pode perceber dessa questão? Ele está falando de uma estrutura, da estrutura da família burguesa, pai, mãe, filho, mas também era uma estrutura copiada, né, pelas famílias do proletariado. A referência aí do respeito da família burguesa ao pai como chefe da família e ao líder da nação, no caso o Führer, o Adolf Hitler. Então eu tenho a letra A, em convencer as massas marginalizadas e desempregadas de que o nazismo seria a solução do problema. Letra B, a psicologia que predispunha todos trabalhadores ou não a aceitarem, a assumirem o seu corpo ideológico. Letra C, racionalistas que submetia a todos ao Estado, entendido pelo nazismo como catalisador da vontade nacional. Letra D, em imitar os ritos fascistas na medida em que se criou campos de internamento para a educação de crianças e de jovens. E letra E, nacionalista, que punha a crença de que em nome da religião, qualquer tipo de sacrifício poderia ser exigido dos seus indivíduos. Então, qual a resposta certa, a gente aí na questão? É a letra E. É uma questão nacionalista, né? Percebam bem, a nação, né? Qual o slogan da Alemanha? Alemanha acima de tudo. O slogan da Alemanha nazista, veja bem, estou falando da Alemanha nazista, Alemanha acima de tudo, né? E aí impunham a crença de que a religião, no tipo de sacrifício, poderia exigir dos seus indivíduos. A nação poderia exigir dos seus indivíduos um sacrifício maior, em nome dessa nação que está acima de tudo e acima de todos. Beleza? Vamos lá para a questão 2 agora. Questão 2. Questão 2. No nazismo, temos um fenômeno difícil de submeter à análise racional, sob um líder que falava em tom apocalíptico, de poder ou destruição mundiais. É um regime fundado numa ideologia absolutamente repulsiva de ódio racial, um dos países mais cultural e economicamente avançado da Europa, planejou a guerra e lançou uma conflagração mundial que matou mais de 50 milhões de pessoas. Em linhas gerais, podemos caracterizar a ideologia nazista como... Então, olha só, o nazismo passa a ser, né, um dos regimes mais nefastos que a história já produziu. E aí ele não nasce em um país sem cultura.
A Alemanha, aliás, será um país de referência cultural do final do século XIX, que dará ao mundo filósofos como Schopenhauer, que dará ao mundo filósofos como Friedrich Nietzsche, que dará ao mundo filósofos como Jasper, né, só para ficar nesses daí. Então, na filosofia e outros campos também, Richard Wagner, né, com as suas óperas, e aí dá ao mundo esse dissabor que se abre um espaço para o abismo, para o precipício, para o fundo do poço. E aí muitas vezes você percebe que esse poço ele tem um porão no final das contas, quando você percebe o que o nazismo produziu, dentre as várias atrocidades, talvez a maior de todas, o Holocausto. Né? Em linhas gerais, podemos caracterizar a ideologia nazista como A, nacionalista e pluripartidarista, né? Então, ou seja, nacionalista com vários partidos. Letra B, racista e internacionalista. Letra C, marxista e pacifista. Letra D, estadista e anticapitalista. Ou letra E, nacionalista e anticomunista. Qual a resposta certa? É a letra E, gente. Nacionalista e anticomunista. Quando vocês forem estudar sobre os regimes totalitários, sobre o nazismo, sobre o fascismo, né, ou suas versões por aí afora, o salazarismo, o franquismo, o varguismo em determinado momento, o integralismo no Brasil, percebam que em grande parte desses movimentos, eles são movimentos nacionalistas. E esses movimentos nacionalistas estão de referência do anticomunismo. São anticomunistas por essência. Então, logo, supõe-se que o nazismo é um regime de extrema direita, não é um regime de extrema esquerda, como por algum tempo começou a se falar. A própria Alemanha, historiadores, sociólogos, minimamente, como posso dizer, respeitados e interessados na coisa, vão, né, afirmar que o nazismo é um regime de extrema-direita. E aí, em discussões esvaziadas, se coloca que o nazismo é um conceito ideológico da esquerda ou da extrema-esquerda. Mas a própria Alemanha, que produz a coisa, que produziu uma série de estudos, afirma que ele é um regime de extrema-direita. E a nossa resposta certa, letra E, nacionalista e anticomunista. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão 3 do Enem 2016. A Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras civis e militares que se disseminaram pelo Cone Sul, entre as décadas de 1960 e 1980, depois do Brasil e do Paraguai de Stroessner. Foi a vez da Argentina em 1966, Bolívia 66 e 71, Uruguai e Chile, em 1973. A Argentina, novamente, em 1976. Em todos os casos, se instalaram ditaduras civis e militares, em menor ou em maior medida, com base na doutrina de segurança nacional, tendo como principais características um anticomunismo militante, a identificação do inimigo interno e a imposição do papel político das Forças Armadas e da definição de fronteiras ideológicas. Levando-se em conta o contexto que foi criado, a referida operação tinha como objetivo coordenar a... Então é necessário a gente frisar que essa questão é uma questão de Guerra Fria que é um episódio que já nasce dentro da própria Segunda Guerra Mundial, com a deflagração das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, como relata o historiador inglês Eric Hobsbawm, né? A detonação ela leva ao mundo a um novo conflito, a um conflito diferente, que é uma disputa política, ideológica, econômica, cultural em determinados momentos. E aí eu tenho o espalhamento de várias ditaduras, principalmente no Cone Sul. Em um momento inicial, como um historiador se refere a um momento soft power, com a ajuda lá da Aliança para o Progresso, que é um plano econômico, a qual visava liberar recursos para os países da América do Sul, com o objetivo de que com esses recursos conter o avanço do socialismo, né? E aí depois um movimento hard power, um movimento mais pesado, aonde você vai implementar ditaduras civis e militares sintonizadas com o governo de Washington, com o lado do capitalismo da Guerra Fria, com a imagem de que? De referência do inimigo, do avanço do comunismo, que é necessário conter a revolução socialista, que é necessário conter que o Brasil não vire uma Cuba. Era esse o discurso pré-64, como foi na Argentina e em vários outros locais. Levando-se em conta o contexto que foi criado a referida operação, ela tinha como objetivo coordenar, letra A, modificações de limites territoriais,
Letra B, sobrevivência de oficiais exilados. Letra C, interferência de potências mundiais. Letra D, repressão de ativistas oposicionistas. Ou letra E, implementação de governos nacionalistas. Essa operação Condor, gente, era uma operação de ajuda mútua entre os países, né, com essas ditaduras civis e militares. Por exemplo, um indivíduo no Uruguai, ele fugia por conta da perseguição política para o Brasil e sem nenhum tratado diplomático, nenhum pedido de extradição, clandestinamente essas forças, né, trabalhavam para que o indivíduo fosse levado de volta ao Uruguai, ou se fosse brasileiro, levado de volta ao Brasil, à Argentina, né, literalmente. Então é uma ajuda mútua dessas ditaduras que se espalharam pelo Cone Sul. Então a nossa resposta certa é a letra D, repressão de ativistas oposicionistas. Então é uma aliança dos setores de inteligências de Alfred Stroessner, ditador do Paraguai, é necessário frisar isso, né, do Augusto Pinochet no Chile, no Brasil com os presidentes generais e por aí vai. Vamos lá para a questão 4 agora. Questão 4, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, a ação do Partido Nazista na Alemanha ampliou a propaganda contra os que foram considerados os inimigos internos da nação germânica. O cartaz abaixo é um exemplo dessa política. Então, o que é que a gente tem nesse cartaz ao lado? Nesse cartaz ao lado, nós temos um judeu caricato, né? Um judeu que é uma caricatura, né? Veja bem que existem duas bandeiras, né? A bandeira da Inglaterra, dos Estados, 3 bandeiras para ser mais específico, né? A bandeira da Inglaterra, dos Estados Unidos e da União Soviética. Por que eu estou dizendo que é um judeu caricato? Eu tenho a Estrela de Davi, é uma caricatura, o nariz dele é protuberante, né? Uma forma realmente preconceituosa. E com isso, dentro da teoria nazista, de que os judeus tinham culpa por várias coisas, né? O socialismo foi inventado pelos judeus e o capitalismo foi inventado pelos judeus. Então, os judeus são causadores desse mal, né? Então, dando capitalismo, socialismo, dariam os judeus. E é um aspecto dessa ideologia é o quê? Letra A, o antissemitismo. Letra B, o anticapitalismo. Letra C, o anticomunismo. Letra D, o anti-americanismo. Ou letra E, o anticlericalismo. Qual a resposta certa nós temos aí? É a letra A, gente. Isso é uma referência antissemita, né? Lembrem-se, o fascismo e o nazismo, eles são bem semelhantes, mas eu tenho características que os diferem. Dentre elas, a questão do antissemitismo para o nazismo. O nazismo, ele não inventa o antissemitismo. O antissemitismo é uma coisa que se remonta até mesmo ao período do próprio Cristo, né? Há uma discussão, né, do próprio conceito do parricídio. O que é o parricídio? É o assassinato de Cristo, é a execução de Cristo crucificado, de que os próprios judeus mataram Cristo. Só que quem profere esse tipo de coisa também esquece que Cristo era judeu, né? Então, só para citar essa teoria conspiracionista, que não é uma coisa inventada pelos nazistas. Porém, entretanto, os nazistas vão usar um forte conceito de propaganda, de propagação e recepção disso daí, como propaganda do grande inimigo da nação. É necessário se criar um grande inimigo. É necessário, nesses regimes fascistas ou nazistas, se criar um pânico moral. E aí, através desse pânico moral, você vai manipulando as massas. O nazismo fez isso muito bem com a questão do antissemitismo. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 5 do Enem 2009. O ano de 1968 ficou conhecido pela efervescência social, tal como se pôde comprovar pelo seguinte trecho. Retirado do texto sob propostas preliminares de uma revolução cultural, abre aspas, é preciso discutir em todos os lugares e com todos, o dever de ser responsável e pensar politicamente. Diz respeito a todos, não é um privilégio de uma minoria de iniciados. Não devemos nos surpreender com o caos das ideias, pois essa é a condição para a emergência de novas ideias. Os pais do regime devem compreender que a autonomia não é uma palavra vã, ela supõe a partilha de poder, ou seja, a mudança de sua natureza,
que ninguém tente rotular o movimento atual. Ele não tem etiquetas e não precisa delas, né? Então, os movimentos sociais que marcam 1968, para alguns historiadores, 1968 é o ano da curva da história. Eu tenho um movimento que começa no maio de 68 em Paris, né, impulsionado pelo movimento estudantil, depois uma grande greve geral dos trabalhadores franceses. Esse movimento ele se espalha por várias partes da Europa, ele tem ecos e ressonâncias no México, por exemplo, né? Ele tem ressonância no Brasil, mesmo com já o jugo forte, pesado da ditadura no Brasil. Eu tenho um movimento que é a Passeata dos 100 mil, que é uma relativa crítica, é uma insurgência, como posso dizer, mas ele acontece. Então, 1968 é um ano conhecido por uma série de espalhamentos de movimento. É o final da década de 60. É o final da década de 60 do movimento Flowering Powers, né? O poder das flores, né? O movimento hippie, a contracultura dos anos 60, né? E aí nós temos nas alternativas, letra A, foram manifestações desprovidas de conotação política que tinham o objetivo de questionar a rigidez dos padrões de comportamento social fundada em valores tradicionais da moral religiosa. Letra B, restringia-se às sociedades de países desenvolvidos, onde a industrialização avançava e a penetração dos meios de comunicação de massa e a alienação cultural que delas resultavam eram mais evidentes. Letra C, resultaram no fortalecimento do conservadorismo político, social e religioso que prevaleceu nos países ocidentais durante as décadas de 70 e 80. Letra D, tiveram baixa repercussão no plano político, apesar dos seus fortes desdobramentos nos planos social e cultural, expresso na mudança dos costumes e na contracultura. E letra E, inspiraram futuras mobilizações como o pacifismo, o ambientalismo, a promoção da equidade de gênero e de defesa dos direitos das minorias. Então, gente, qual a resposta certa aí seria? É a letra E. O movimento do maio de 68, os movimentos contraculturais dessa década, eles vão impulsionar no futuro novos movimentos, né? Eu tenho no final da Segunda Guerra a formação da Organização das Nações Unidas, a Carta de Direitos do Homem e do Cidadão, que diz que todos os homens são iguais. Porém, é necessário frisar que todos os homens são iguais, mas alguns mais iguais que os outros, no sentido de que as mulheres são iguais, né? Uma igualdade de gênero, né, nos valores recebidos, e por aí vai. Vamos para a próxima. Para finalizar essa questão, esse ônibus, né, aí ao lado do ato praticado em 1955 por Rosa Parks, representada na fotografia ao lado com Martin Luther King. O veículo alcançou o estatuto de obra de museologia por simbolizar, né, a deflagração do movimento de igualdade civil. Letra B, o impacto do movimento da corrida armamentista. Letra C, o preconceito de gênero nos transportes coletivos. Letra D, a eclosão da rebeldia do comportamento juvenil. E letra E, democratização do acesso à escola pública. Qual a resposta certa aí, gente? É a letra A. Nos Estados Unidos, uma forte segregação racial na parte sul. Dentro dos ônibus, os negros muitas vezes tinham que se levantar para dar lugar aos brancos. E ela, a Rosa Parks, ela se nega a fazer isso. Se negando a fazer isso, inicia-se todo um movimento, né, de desobediência civil, né, que inaugura os movimentos com o pastor Martin Luther King Jr., né, pelos direitos civis nos Estados Unidos. Então, gente, foram essas as dicas, né, essas 6 questões aí em História Contemporânea. Espero que vocês tenham aproveitado. Estamos aí, até a próxima. Tchau, tchau, valeu.